E como funcionam as constelações dentro das empresas? Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu venho falar com você sobre constelação familiar, é o tema que eu falo neste canal. Eu gosto muito de trabalhar com constelação, eu gosto muito de estudar o tema e de sempre, ao conduzir constelações ou ao conduzir cursos, né, eu também vou aprendendo mais e venho sempre trazer para você aqui neste canal, que me acompanha nesse canal, algumas reflexões, alguns conteúdos novos, né? Um dos outros temas que surgem também quando trata-se de constelação é no próprio coaching sistêmico, quando a pessoa está dentro de uma empresa e a gente percebe então como que as leis sistêmicas elas estão atuando dentro da empresa que a pessoa trabalha. E isso é muito legal. Então vamos lá, né? O que é o primeiro passo? A constelação. Constelação é uma técnica que permite com que a gente veja o que está no inconsciente, o que está às vezes acobertado, a gente não consegue perceber no dia a dia. Por quê? Primeiro porque a gente não para prestar atenção nos movimentos ocultos e porque algumas vezes esses movimentos são ocultos, eles estão lá no nosso inconsciente, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente vai realizando algumas ações para colocar em ordem algo que está em desordem. Tá? O que são ordens? As ordens, quando a gente fala da constelação, né, são ordens que a gente chama de ordens do amor, são 3 ordens, e dentro de empresas a gente chama essas mesmas ordens de leis sistêmicas. São 3, são as mesmas leis que a gente olha para os sistemas familiares. Né? O Bert Hellinger, quando ele fala sobre constelação, na verdade ele traz sempre para o campo familiar e que ele diz que todos os nossos movimentos eles estão relacionados sim à nossa família de origem. Então as leis sistêmicas que se aplicam às empresas, elas são a lei ou a ordem do direito de pertencer, do equilíbrio de troca e da hierarquia. Quando a gente olha para empresas, todas essas leis elas têm que estar funcionando para que uma empresa também possa ter a sua maior rentabilidade, a sua melhor lucratividade, né, o seu melhor desempenho, e a gente consiga também perceber o crescimento das empresas. Quando eu falo empresa, não quer dizer empresas grandes com muitos funcionários. Na verdade, qualquer tipo de trabalho que a gente faça, a gente está empreendendo. Então serve e é muito interessante a gente pensar em startups, empresas que estão começando, empresas pequenas, empresas de uma pessoa só, né? Que aí a pessoa começa a contratar outras para ajudar, para cuidar de agenda, para cuidar de clientes, enfim. Então você vai percebendo que a empresa está crescendo e aí as leis sistêmicas já passam a valer, né? Desde o comecinho, tanto para empresas pequenas quanto para empresas grandes. O que é muito importante a gente pensar e saber, quando a gente fala de constelação dentro de empresas, é que elas sempre seguem o fundador. Então o Bert fala muito, e ele já escreveu alguns livros sobre isso. Tem um livro que eu li recentemente, estou até com ele aqui para mostrar, que são As Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. É muito legal, porque ele traz exemplos de constelações em empresas e que sempre a gente está falando com o fundador. Então a gente olha para o sistema familiar do fundador da empresa e aí toda a cultura que essa empresa foi desenvolvendo a partir dali, ela tem a ver com muita da história da família. Então se você entra numa empresa, né, e você é um funcionário de uma empresa grande e você começa a perceber alguns comportamentos que você não tinha em outras empresas, você pode ver que aquela empresa ela tem aquelas características que vieram lá atrás, né, desde muito tempo do fundador da empresa. E também quando você é o dono, quando você é o fundador, quando você é um dirigente de uma empresa grande, você também pode perceber que você consegue colocar em ordem, observando aí as ordens ou as leis sistêmicas, também com base, né, nas histórias que vieram antes da empresa. Então a gente tem que sempre honrar o que veio antes, né, pensando na hierarquia, todo mundo que veio antes e no direito de pertencer tem o seu lugar, e a partir daí você pode construir uma história diferente, ou mudar os rumos da empresa, ou colocar a empresa nos eixos quando ela precisa. Então é muito interessante a gente pensar que é possível fazer constelações para empresas, ou seja, poxa, minha empresa está patinando, a minha empresa não cresce, ou então eu não consigo ver crescimento para daqui a 2, 3 anos da minha empresa, ou hoje eu já estou com dificuldade, não consigo ver minha empresa saindo do lugar. Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma constelação e olhar a fundo, a gente percebe que isso tem a ver com os nossos sistemas, né, e como eles se interagem e como que as leis sistêmicas também estão atuando naquela empresa. Tem também a lei, eu falei do direito de pertencer e da hierarquia, também tem do equilíbrio de troca.
né? Então, quanto que a empresa está obedecendo o equilíbrio de troca, ou seja, eu estou remunerando os funcionários de acordo com o que eles estão trabalhando ou entregando para a empresa. É um mundo muito vasto, assim, eu posso até gravar outros vídeos falando sobre isso, né? Caso você tenha interesse, você só deixar o comentário aqui e a gente pode explorar mais sobre isso, mas é muito interessante a gente pensar que é também possível olhar para a constelação dentro de empresas. E esse era o tema do vídeo de hoje que eu queria dividir com você hoje. Caso você tenha interesse em saber mais, fica ligado aqui no canal, se não inscreveu, se inscreve ainda aqui no canal. Se você já se inscreveu, não esquece de apertar no sininho para você sempre ser notificado quando tem vídeo novo. E em algum lugar aqui da tela também vai aparecer um linkzinho para você entrar lá e cadastrar seu e-mail para você entrar na minha lista VIP. Toda semana você recebe conteúdos novos, né, que eu posto tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, quanto no site, enfim, você recebe sempre informações novas, tá bom? Era isso que eu queria falar com você hoje, o vídeo até ficou um pouco mais longo, né, porque é um tema muito vasto, e eu quero então convidar você para me acompanhar e a gente está sempre falando sobre esses temas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!